Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Saudade. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos. E hoje eu vim aqui contar para vocês um conto de mistério, né, que está no nosso livro didático Ler e Escrever, né? Está proposto lá como atividade. E aí eu vou contar para vocês essa história, como a gente faria em sala de aula mesmo, né? Eu estaria contando, a gente estaria, ou vocês estariam ouvindo, participando da história e se repertoriando deste conto. Então vamos lá. Entrando no quarto misterioso é o nome do nosso conto, tá? Ele é de Adriano Messias. Esse é o nosso escritor, né, Adriano Messias. Ele é autor de vários livros infanto-juvenis, né? Já recebeu prêmio, menções no decorrer da sua carreira, né? Já foi feito menções em relação às suas obras, nas obras infantis dele, dos infantos juvenis, ele tem romances, ele tem contos, poesias, teatro, textos bem-humorados, cheios de mistério e cheios de história. Ele é doutor em comunicação e semiótica na PUC e pesquisador, né, na Universidade de Paris. E além de escritor e pesquisador, ele também atua como tradutor de textos literários e científicos, então ele faz traduções desses textos, né? E adaptador para teatro. Para entrar em contato com o autor, é só escrever para esse endereço de e-mail aí que vocês estão vendo na tela, adrianoescritor@yahoo.com.br, ou visitar o site ou o blog dele, né? E aí vocês podem falar o que vocês estão achando das obras, né? Aquele que vocês estão lendo deles, da leitura que está sendo feita desse escritor, né? Que a gente vai trabalhar hoje. Então, ó, esse conto ele está no livro Histórias Mal Assombradas, e de Adriano Messias, né? E esse conto ele foi extraído deste livro, Histórias Mal Assombradas, de Portugal e Espanha, e está dentro do EMAI e Ler e Escrever do quinto ano, volume 1, tá? Então, ele foi retirado do livro este conto que a gente vai contar para vocês hoje, certo? Então, começando aqui nossa leitura, a gente já conhece um pouquinho sobre o escritor, do tipo de gênero ele escreve, que tipo de profissão que ele exerce, e já conhece o título também da nossa leitura. Agora pensa um pouquinho aí com vocês, como a gente faria na sala. Consegue imaginar sobre que assunto nossa história vai tratar? Pensa aí um pouquinho. O que vocês acham? Vocês vão falar aí em voz alta. O que vocês acham que essa história vai trazer pra gente, vai contar pra gente? Pensa no título. E aí, gente, pensou um pouquinho? O que esse conto vai trazer pra gente? Que tipo de história? O que vocês acham que vai tratar? Se for o caso, anota aí, né? Deixa anotadinho no caderno para depois vocês verem, conferirem se vocês estão certos nas suas expectativas. A chave que abre a porta daquele cômodo sempre fechado, construído atrás de uma despensa, ao lado de velhos barris de carvalho, é pesada e é feita numa mistura de cobre com alguma outra coisa. Tem aquele tom esverdeado que a gente chama de, na roça, de zinabre. Conta-se que antes de o sítio dos meus avós existir, havia um casebre erguido sobre um lamaçal. Quando meu avô construiu a casa no local em que se erguia a tapera, havia um pequeno cômodo que resistia ao tempo. Estaria vazio se não fosse a ruína de um antigo tear para fiar algodão. O tear original sumiu, contou-me Bá, certo dia. Daí, minha falecida bisavó comprou um tear novo e começou a trabalhar no mesmo local e que encontrou o tear antigo. Daqui em diante fica uma lacuna. Muito tempo atrás, as pessoas elas não tinham
o costume de registrar os acontecimentos como a gente faz atualmente. E por isso, sentimos que o quebra-cabeça do passado fica sem algumas peças importantes. Agora aqui pensando comigo, o que será que o escritor quer dizer com o local que se erguia a tapera? Né? Ele fala lá no texto, o que será que o escritor quer dizer com o local que se erguia a tapera? O que ele quer dizer com esse local que se erguia a tapera? Pensa aí um pouquinho para vocês registrarem aí no caderno o que vocês acham que quer dizer local que se erguia a tapera. E o que você entende por daqui em diante fica uma lacuna? Eu já dei uma dica na leitura, tá fácil essa. Daqui em diante fica uma lacuna, daqui em diante fica o quê? E, segundo o texto, é importante os registros históricos. Por que é importante os registros históricos? É interessante até o texto falar sobre isso, porque ele também traz um assunto que a gente estudou recentemente, que é os documentos históricos e a importância que ele tem para a gente, né? Então, pensa um pouquinho nessas três questões e registra ela aí no caderno, tá? Que isso vai ajudar a gente a entender, a compreender melhor o texto. Por que aquele casebre não foi demolido de todo? Por que foi conservado um pedaço do mesmo no corpo da casa do sítio? Por que não foi derrubado por inteiro? Ninguém nunca soube explicar isso. O que eu ouvi dizer é que o quartinho de Taípa original é hoje aquele quarto fechado, que eu vou abrir esta noite. Todos dormem nos quartos que ficam além da salona. E se tenho olhos que me espreitam, deve ser apenas de almas boas que vagueiam próximas janelas que dão para o quintal. Nem o gato Eurípides está me acompanhando. Estou sossegado para colocar a chave na tranca. Por que será tão gostoso abrir portas? Ver o que há do outro lado das coisas? Vocês já fizeram isso? Já olhou pelo buraco da fechadura para ver alguém tomando banho? Estou com muito medo agora. E para não despertar ninguém, uso minha lanterna de bolso. Faço 2 voltas com a mágica chave. Traque, traque. Foram os sons da fechadura de ferro. E agora, pessoal, o que será que ele vai encontrar do lado de dentro da porta? Que ele está tão curioso para saber. Está querendo, né, descobrir o que tem pro lado de dentro da porta. O que será que ele vai encontrar? Alguém sabe? Anota aí o que vocês acham que eles vão encontrar do outro lado da porta. Um tanto decepcionado. Entrou em um cômodo aparentemente normal, apesar de escuro quase absoluto. Sinto o cheiro de lugar fechado e com ar parado. Fecho a porta. Procuro um acendedor e encontro um daqueles bem antigos que ficam pendurados por um fio preto que desce do teto. E a gente aperta o interruptor. Com um clique. Tenho a luz elétrica. Que bom. Vou começar a investigar. Vejo uma sala ampla. Não imaginava que fosse tão grande assim. Do lado de fora, parecia minúscula. Sobre mim há muitas teias de aranha. Ao lado, mais teias, descendo do teto ao chão, formando um chale grotesco. As aranhas, contudo, parecem estar dormindo. Não há um tear para eu elogiar o trabalho de fiação. O que você entende quando o escritor diz se tenho olhos que me espreitam? O que vocês acham que ele quer dizer com esse termo? Se tenho olhos que me espreitam, se tenho olhos que me... Por que você acha que ele ficou decepcionado? O que vocês acham que ele esperava encontrar
E o que foi que ele encontrou do outro lado da porta que ele estava abrindo, né, para descobrir o que tinha dentro? Então, o que que ele esperava, o que que ele encontrou e por que a decepção? Anota tudo para vocês depois, no final do conto, poder fazer aí um levantamento do que vocês conseguiram antecipar do conto e o que vocês, que o escritor conseguiu pregar uma peça em vocês. Do que eu tenho medo agora? Eu tenho medo da velha de um olho só, de que minha tia Clara me falou. De morcegos eu não tenho medo, não. Há um bem em cima de mim, que deve ser parente do morcego Eugênio, da casa das minhas 3 tias tricoteiras. No forro da palhinha traçada há um buraco, que deve servir de entrada para que muitos bichos da noite se abrem. No centro do cômodo vejo um tear enorme, lindo, se bem que empoeiradinho, mas com os fios ainda esticados. Em meu costumeiro caderno de anotações, o caderno de segredos misteriosos, que sempre trago comigo por toda parte, fiz pesquisas sobre tear e roca para a aula sobre história de Minas Gerais. Vou aproveitar a luz que acendi para ler algumas partes para vocês. O tear, ele era uma peça muito importante para os habitantes do sul de Minas. E ainda é em cidades que vivem basicamente do artesanato e da fiação. A roca é um instrumento menor para tecer. Tem um pedal e um fuso, que é aquilo que espetou a mão da bela adormecida, o dedo, né, da bela adormecida, antes dela adormecer, é claro. Então, naquele conto de fadas, né? Então, a roca, aquele instrumento menorzinho, que é usado para tecer, né, um pedal e um fuso, o fuso é onde a Bela Adormecida espetou o dedo no conto de fadas. Quando eu comecei a ler, percebi que eu era analfabeto de tear. E eu vou explicar como que eu descobri. Descobri brincando de palavras cruzadas, que a gente pode ser analfabeto de muitas coisas, não só de letras, números e de interpretação de textos. Quem não sabe pintar é meio analfabeto de pintura. Quem não tem educação é analfabeto em boas maneiras. E assim, quem não sabe o que é um tear e nada entende de fiação, realmente é um analfabeto no ramo. Foi angustiado com essa história do analfabetismo que nos rodeiam, tratei de entender um pouco mais sobre o tear e uma roca. Arrumei um desenho de um tear antigo e escrevi o nome das partes para você entender melhor. Veja o desenho e acompanhe a minha explicação. Um conjunto de fios esticados é chamado de urdume. Quando há vários conjuntos de fios esticados, chamamos de trama. Palavra legal essa, né? Trama. Mas também dizemos assim: ai, a trama do filme de suspense é muito bacana. É que a vida é um tear. Temos nossos fios também, não é? E também temos ainda as nossas tramas. E os tecidos e os textos e mais e mais e mais. Vamos voltar à filosofia. Este tear que você está vendo no desenho é chamado tear de pedal. Os fios trabalhados podem ser em algodão cru, tingidos ou não. Na trama, eles são assados no sentido transversal do tear, com o auxílio de uma agulha chamada navete. A trama é passada entre os fios de urdidura, por uma abertura entre os fios ímpares e pares denominada cala. Alguns teares também precisam de um pente, mas não é aquele de cabelo, não. Um pente é um objeto que permite levantar e abaixar alternadamente os fios da undidura, para liberar a abertura da cala e a passagem da trama. Deu para entender? Parece meio complicado, né? Mas não é, não. Agora veja uma roca no outro desenho que fiz. Ela é um instrumento usado para a manufatura de fios artesanais, por fiação manual.
Com a roca podemos fiar fibras de origem animal, lã de carneiro e de cabra, por exemplo. O vegetal, que é o algodão, o linho, a rame e a juta, e até a sintética. Descoberta mais recente. Vovó sempre diz: cada roca com seu fuso. Nesse texto que eu acabei de ler para vocês, o personagem fala sobre o analfabetismo, né? Sobre ele ser analfabeto, não só em letras, números e interpretação de textos, mas em muitas outras coisas. O que você entende sobre o que o personagem acha sobre isso? O que ele quis dizer sobre o analfabetismo para a gente? O que o personagem quis dizer com voltemos da filosofia? Ele está lá filosofando, falando que a nossa vida é como um tear, que nós também temos na nossa vida os tecidos, né, fazendo a referência aí ao tear e as peças do tear e os passos do tear com a nossa vida. E aí, o que você entende quando ele diz assim, voltemos da filosofia? O que seria, então, nesse caso, a filosofia para esse personagem? Pensa um pouquinho, se for o caso, volta lá na página, relê novamente, porque a resposta está sempre no próprio texto que a gente está lendo, né? Então, lá mesmo está nos dizendo, né, o que ele quer dizer com voltemos da filosofia. O que é para ele filosofia, né, nesse sentido. E também lá ele vai falar um pouquinho sobre o analfabetismo, né? O que ele acha que é uma pessoa analfabeta, no caso. É um velho ditado, né? Ou seja, cada um na sua, cada um no seu quadrado, né? Como diz o ditado. Tudo isso faz parte da pesquisa que eu fiz. Uma grande pesquisa que a gente também deve fazer, né, gente? Para entender um pouquinho mais aí do tear, da roca, das suas peças. Gente, vocês perceberam esse piscar? Ai, que saco! Eu acho que a lâmpada vai queimar. Está piscando sem parar. Ai, meu Deus. Deixa eu ver melhor, deixa eu investigar melhor. Ao lado do tear está a roca, mas está quebrada. Ai, que pena. E além de muitos sacos com fios e lãs ainda não fiadas. Eu gostaria tanto de entender melhor como a roca funciona. Que surpresa! Gente, vocês ouviram? Tem uma voz esganiçada, tem um visitante aqui. Tem um tom maligno, me deu um susto. Tá vindo aqui de trás. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu me espanto, olha, eu tô arrepiada. Acho que é a velha de um olho só, hein? Deve ser ela. A tia Clara tava certa, gente. A minha alma tá líquida. Se congela de medo. Quer que eu lhe descreva o que eu vi? Se vocês quiserem, vocês vão ter que esperar o próximo vídeo, né? Para ouvir a próxima história de Adriano Messias e desvendar este mistério. Quem conta um ponto, aumenta pontos. E a gente vai se ver na próxima história, tá bom? E aí, gente, vocês querem que descreva o que eu vi? O que o menino viu? Então, vocês vão ter que escutar o próximo conto também do Adriano Messias, que é logo na sequência para desvendar esse mistério. Tá bom, gente? Boa tarde para vocês. Espero que tenham gostado do conto e vamos agora para o próximo conto. Quem conta um conto aumenta os pontos.